Então, agora a gente já aproveitou bastante essas apresentações, parabéns aos três convidados, muito obrigada por elas. Agora tem várias perguntas aqui que chegaram. A Ana está fazendo sucesso, todo mundo quer saber como manejar o estresse. Quem não quer, né? Todo mundo aqui está querendo. Mas vou começar com a Fernanda, com uma pergunta para a Maristela, da Fernanda aqui de São Paulo. Ela pergunta como que a gente pode fazer esse autocuidado. Ela fala que tem um pouco de dificuldade, fala que ninguém quer saber de nós. Não sei se a mesma Fernanda traz outro relato com trabalhos de faculdade, pandemia e dor todos os dias. Não consigo relaxar como você tinha orientado. O que você sugere? Fernanda, essa frase, se ninguém quer saber de nós, me impactou bastante, né? E muitas vezes a gente é acostumado, nós fomos ensinados a cuidar sempre do outro e não cuidar da gente mesmo. E a autocompaixão, ela é uma prática para abrir esse campo que, primeiro, nós precisamos ter consciência que precisamos cuidar primeiro de nós, né? Se a gente sempre procurar do outro, a gente pode se frustrar muito, a gente pode criar mais ansiedades do que a própria doença da endometriose causa, né? Porque são muitas causas de endometriose. Então, primeiro, eu acho que é esse autocuidado interno. Muitas vezes a gente precisa praticar esse autocuidado interno para essa consciência que, primeiro, o movimento é nosso. É sempre esse movimento é importante. Vamos passar para a minha agora. Então, tem duas perguntas aqui. Uma da Rosa de São Bernardo e uma da Tatiane, que eu acho que você mostrou bem na sua aula. A Rosa de São Bernardo do Campo, então, perguntou, mas afinal, o estresse é normal ou não? E por que ele atrapalha a endometriose? E a Tatiane de Porto Alegre comentou, o estresse pode ser o causador da endometriose ou ele é consequência de tudo que estamos vivendo? São perguntinhas nem tão simples de responder, né? O estresse, ele é normal, sim, ele faz parte do nosso processo de resposta e de adaptação do corpo. O que não é normal é a gente não conseguir desligar a resposta do estresse. Então, sempre que uma coisa nova acontece na sua vida, isso pode ser coisa boa também. Quando vai começar um trabalho novo, quando a gente vai casar, por exemplo, quando vai nascer um filho, coisas boas também causam estresse, porque a gente sabe que vai alterar o nosso ambiente. Então, eu vou precisar me adaptar àquilo. Então, não tem problema nenhum, o estresse é sim normal e é uma resposta que a gente quer e que a gente precisa que aconteça no nosso corpo, exatamente para que a gente se adapte a situações novas. O que causa prejuízo é quando a gente não consegue desligar essa resposta. Então, sabe aquela historinha que você fica remoendo na cabeça o tempo inteiro, que já passou aquela situação, você já resolveu aquela situação, mas você fica tendo aquela conversa, batendo boca com a pessoa de novo na cabeça, né? E perpetuando aquela situação sem conseguir se desligar disso, você está ativando de novo a resposta de estresse para uma coisa que já não adianta mais, já foi resolvida. Então, o grande problema, na verdade, do estresse é esse, é a gente não conseguir desligar essa resposta. É aí que a gente começa a consumir e levar nosso corpo à exaustão, e é aí que a gente começa a ter as consequências negativas do estresse. Então, o estresse vai afetar a endometriose, como eu mostrei para vocês ali no final da apresentação, principalmente de duas formas. Uma é alterando a nossa produção hormonal, tá? Porque o estresse leva à alteração da nossa produção hormonal, então pode impactar na nossa fertilidade. E a outra é aumentando a resposta inflamatória do corpo, que pode piorar os processos de dor, né? E além de piorar o processo de dor pela inflamação por si só, quando a gente está em estresse, a gente contrai o nosso corpo todo, contraindo a musculatura, a gente também vai aumentar a sensação de dor pela sensação muscular mesmo, tá? Então, é dessa forma que o estresse vai impactar na saúde da mulher com endometriose. E se o estresse é a causa ou é a consequência de tudo isso, é aquela famosa quem vem primeiro é o ovo ou a galinha, a gente não consegue determinar exatamente essa situação, tá? Tem alguns estudos mostrando que pessoas, na verdade, eles foram feitos com animais, porque esses estudos são muito difíceis de ser feito em humano, né? A gente não vai induzir uma pessoa ao estresse para ver se ela vai desenvolver mais endometriose que outra mulher. Então, é mais feito em animais esses estudos. Mas tem estudo mostrando, sim, que animais que são submetidos a mais estresse desenvolvem mais endometriose,
e também animais que já têm endometriose, se submetidos ao estresse, têm uma piora do quadro de endometriose. Então, o estresse é a causa? Com certeza não, mas é um braço importante que a gente precisa ficar de olho. Obrigada, Aninha. Bom, vou fazer uma pergunta para o Lucas, acho que essa vai ser a pergunta que veio de mais longe hoje, a Karine de Sidney mandou aqui para gente. Eu vejo que é todo um ciclo, já vi um post do Dr. Patrick falando exatamente isso, ciclo de vida da endometriose, é isso mesmo? Ansiedade, levando angústia, tristeza, depressão, como sair deste ciclo? Ótima pergunta aí da Karine, né, meio distante. Eu diria, Karine, que o primeiro passo, né, nesse processo é a gente tentar entender como é que esse ciclo funciona. Eu acho que tem um processo que as mulheres vivenciam diante da endometriose que tem a ver com a dor e que está ligado diretamente com os aspectos emocionais, como eu falei. Né? Então, na medida que se cuida disso, né, eu acho que a gente consegue intervir nesse ciclo, não diria sair dele completamente, né? Até porque a ideia, a concepção de cura, né, de ausência de dor, ela é difícil no cuidado com a endometriose, mas eu acho que a gente consegue alterar talvez esse ciclo, em alguns momentos sair dele, né, e qual é o primeiro passo, né, eu diria, primeiro tentar entendê-lo, e também a busca de um acompanhamento mais preciso, né, eu tenho a impressão que a gente precisa muito entender o que cada um necessita, né, existem as normativas, as orientações, o cuidado interdisciplinar, mas eu acho que cada mulher possui uma particularidade no seu ciclo, né, no seu ciclo de dor, nos seus aspectos emocionais, o que está acontecendo na sua vida. Então, por exemplo, nesse processo da pandemia que a gente está vivendo, né, há um impacto grande no estresse, como a doutora Ana falou, né, no sofrimento dessa mulher que acaba afetando a dor. Então, a gente conseguir oferecer um cuidado que contemple todas essas dimensões, ele consegue afetar diretamente esse ciclo e trazer um bom resultado. Né? Eu acho que é um pouco essa a minha concepção sobre esse ciclo, que a gente precisa mexer com ele, né? A gente precisa alterar, a gente precisa intervir para sair um pouco disso. Obrigada, Lucas. Vou voltar para a Aninha. A gente recebeu uma pergunta lá de Nova York, da Claire. Ela perguntou em inglês, vou traduzir. Ela perguntou quais são esses fatores de inflamação e se é possível sentir mais dor todo mês. Bom, então, fatores de inflamação são proteínas, a gente chama de citocinas, que são liberadas no nosso corpo em resposta ao estresse. Então, o que pode ser? Por exemplo, quando você se corta, ou quando faz uma cirurgia, ou quando machuca algum lugar do corpo, estou dando um exemplo para ficar mais claro, tá? O nosso corpo vai liberar esses fatores inflamatórios, esses fatores inflamatórios vão chegar até esse lugar da lesão para ajudar a reconstruir esse tecido, né, para ajudar a gente a fazer toda a cura, assim, entre aspas, né, para fazer toda a cicatrização. Mas esses fatores inflamatórios, eles também podem ser liberados quando o corpo sente uma lesão de outra forma. Então, por exemplo, alimentação, tem tipo de alimentação que irrita o intestino, que também libera fatores inflamatórios. O sedentarismo também acaba, de uma certa forma, predispondo a gente a liberar fatores inflamatórios. E o estresse psicoemocional também é capaz de liberar isso. É uma forma do corpo se sentir, de uma certa forma, agredido, tá? Então, fatores inflamatórios são essas substâncias químicas que são liberadas no nosso corpo. E em relação se é possível sentir dor a cada mês, tem uma coisa que eu acho muito interessante que a gente falar, que a paciente que sente dor, aí inclui paciente com endometriose, mas todo tipo de dor crônica, a partir do momento que ela já sabe que ela vai sentir dor, se ela fizer alguma coisa específica ou tem algum momento do dia específico que ela já sabe que ela vai sentir dor, tem o que a gente chama, né, da antecipação. Então, ela já sabendo que vai sentir dor, ela começa a ficar mais estressada, contrair ainda mais o corpo e favorece todo o organismo a ficar mais sensível para essa dor e sentir cada vez mais dor, tá? Então, tem esse componente aí antecipatório, ela acabar se contraindo mais, sabendo que vai sentir dor, ficando com mais medo e liberando ainda mais processo inflamatório nesse sentido pela antecipação da dor. Deixa eu continuar aqui na sessão internacional, agora para a Maristela, uma pergunta da Ana lá do Porto, em Portugal.
Ela disse que ela ficou interessada na análise das expressões artísticas. Se você poderia compartilhar algo disso com a gente. A análise da expressão artística, ela é muito comum em atendimento arte terapêutico, tanto individual quanto em grupo, né? E ela vem primeiro desse exercício de imagens, de expressão, para depois a gente conversar. Na verdade, ela vai dar essa resposta do que ela expressou. Então, é uma resposta muito sincera, muito verdadeira, de um caminho de cura interno, né? Esse é mais para o atendimento individual. No atendimento em grupo, que é o que a gente meio que está fazendo aqui também, né? E não é possível, ele tem um valor especial, porque ele aproxima a dor um do outro. Então, eu posso falar de uma dor que, para mim, ela é dilacerante e ruminações, que a ansiedades, que a próprio diagnóstico da ansiedade traz, da endometriose traz, mas eu perceber que o outro também tem essa dor, ele ajuda nesse tratamento para endometriose. Então, é um valor agregado, né? Cláudia, eu posso só comentar? Claro. Mais uma conversa, né? Que eu acho que a Maristela falou sobre processos de grupo, né? E essa questão da expressão, né? Assim, eu acho que é muito importante que se encontre formas de expressão, né, Maristela? Seja através da fala, seja através da arte, seja em processos individuais, né? Assim, a gente tem muito essa cultura de, por exemplo, no meu caso com a psicologia, né, de busca de processos mais individuais, que são importantes também, mas aí na sua fala eu fiquei ouvindo sobre a questão do grupo, né, eu gosto muito de trabalhar em grupo, né, porque eu acho que realmente vai além somente da sua expressão, mas quando você ouve o outro, né, você é afetado por isso, né, tem uma dimensão terapêutica que se dá nessa coisa de ouvir, de falar, né, mesmo que às vezes aquela mulher que está ali no grupo não fale tanto, mas ela vai sendo tocada por isso, e você vai vendo estratégias diferentes que cada um vai usando nesse seu ciclo, nesse seu processo, né, eu acho que isso é bem interessante, né, quando você reúne pessoas que vivem experiências semelhantes de um lado, mas que tem cada um sua história de vida, né, seu ciclo, seu entorno familiar, né, eu acho que isso é interessante. Já tem um efeito terapêutico. E há estudos que indicam que o tratamento com o médico, porque a medicina integrativa, ela não elimina o tratamento com o médico, tem que fazer, né? Então, o médico, o psicólogo e um terapeuta, os efeitos são muito bons, né? Quanto mais agregar as terapêuticas, vai ser melhor para o paciente, né? Sempre cuidado. Quanto mais gente partilhar do cuidado, melhor vai ser. Lucas, a Danila, lá de Tianguá, fez a seguinte pergunta. Não sinto dor, mas sou muito ansiosa, estressada e irritada. Isso está relacionado com a endometriose? Tianguá, que é na Serra do Ceará, né? Bom, eu não sei se a Danila tem um diagnóstico de endometriose, acredito que não, né, mas pelo que ela está colocando, né, ela tem vivido experiências de ansiedade, de estresse, de angústia. O que eu diria para você, né, que talvez você possa procurar um acompanhamento psicológico, né, alguma pessoa que possa te ajudar nessa orientação para entender o que está acontecendo com você. Né? Eu acho que uma das coisas que a gente observa muito hoje nesse nosso mundo contemporâneo é uma fala muito voltada para trazer aspectos sempre patológicos, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que não necessariamente a ansiedade, né, ou mesmo, às vezes as pessoas confundem tristeza com depressão, né? Então, assim, até que ponto esse sofrimento que você tem te paralisa de alguma forma, né? Então, se você acha que isso está afetando sua vida, se você acha que você está tendo dificuldade, por exemplo, às vezes em trabalhar, às vezes em conseguir desenvolver suas atividades no cotidiano, eu acho que talvez seja o momento de procurar um acompanhamento. E se você vem sentindo algum tipo de dor, né, procurar também um profissional que te oriente, né? Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado para não ficar dizendo que tudo é patológico, né? E tirar dessa pessoa que ela tem um papel, né? Acho que uma coisa importante da endometriose é que essa mulher ela tem um papel no enfrentamento dessa dor, né? E ela vai sofrer com a dor também, isso emocionalmente, como a gente estava discutindo. Então, encontrar formas para enfrentar isso e entender, né, qual é o patamar, né, assim, porque às vezes
a coisa vai pegar de um jeito que a pessoa não vai conseguir, ela não vai conseguir levantar da cama, ela vai ter um nível de ansiedade que vai ser muito difícil se concentrar, vai ser muito difícil trabalhar, vai sentir uma angústia, um mal-estar, que ele precisa ser cuidado. Então, nesse seu caso, eu diria tentar avaliar um pouco, se você precisar de uma ajuda, procurar um profissional que te oriente. Posso dar um pitaco também? Achei muito interessante o que o Lucas falou, né, que existe uma tendência da gente tornar tudo patológico, né, e tomar um pouquinho de cuidado com isso. Eu acho interessante todo mundo saber que faz parte do funcionamento do nosso cérebro a gente antecipar as coisas que vão acontecer. Até por isso que a gente sobreviveu, essa capacidade de eu entender que esse movimento vai gerar aquela ação. Então, se tem um arbusto mexendo ali na frente, é porque pode ser que uma presa esteja chegando para me atacar, então eu vou fazer algumas coisas para me proteger daquela situação. Foi isso que garantiu a sobrevivência da nossa espécie. Então, é normal que a gente antecipe as coisas, que a gente fique pensando no que vai acontecer lá na frente, né? Isso é uma forma de você se preparar para aquela situação. Não necessariamente isso é uma ansiedade patológica, né? Então, acho que é importante a gente saber que isso é natural, você vai antecipar as coisas, isso é um processo de funcionamento do seu cérebro. Mas, como o Lucas falou, se isso estiver impactando a sua funcionalidade, aí acho que sim, é hora de procurar alguém para te ajudar, né? Até para ajudar a interpretar e entender o que está acontecendo nesse momento. Então, a Danila respondeu aqui para a gente, falando que ela tem endometriose profunda, mas assim, Danila, o que a gente tem que lembrar é que a endometriose ela é uma doença tão difícil de tratamento, porque cada paciente vai ter uma apresentação muito diferente, né? Então, a gente sempre frisa que a quantidade de doença não necessariamente está relacionada com a quantidade de dor que a paciente tem. É muito relacionado, às vezes, aos locais que a doença está instalada, e tem pacientes mesmo que não tem dor, né? Que às vezes fazem diagnóstico. Eu tenho uma paciente no fez diagnóstico porque ela chegou com dor lombar, ela estava com hidronefrose já. E assim, não quer dizer que ela não tinha comprometimento da pelve. Então, a gente tem que, cada um, ver bem direitinho, né, os profissionais que estão ajudando. Com certeza, toda essa parte de estresse e ansiedade, como a Ana e o Lucas já falaram, pode sim piorar um pouco a sua queixa, né? Potencializa. Exatamente. Então, para a Aninha, de novo, a Liló de São Paulo perguntou: quem deveria me ajudar com o cuidado do estresse? Qual profissional? E como achar alguém que saiba lidar com isso? Pode todo mundo ligar, marcar com a doutora Ana. Na verdade, assim, tem vários aspectos que ajudam a gente a lidar com o estresse, né? O próprio estilo de vida é uma coisa que ajuda muito, então focar na alimentação, na prática de exercício físico é uma coisa, né? No sono, ter um sono reparador, então isso são coisas que ajudam demais a lidar com o estresse. Como a Maristela estava falando, né, a parte de você estar em grupo, de você se sentir acolhido, né, ter um grupo de suporte, que a gente chama, também é muito interessante no manejo do estresse, ter um acompanhamento psicológico para que você também se sinta entendido e consiga processar tudo que está acontecendo com você, tanto de físico quanto de emocional mesmo, porque a gente sabe que a endometriose vem carregada de coisas emocionais, de medos, de ansiedade, então lidar com tudo isso emocionalmente também é uma ferramenta muito importante para lidar com o estresse. Agora, a gente tem sim ferramentas que, principalmente, como eu trouxe para vocês na apresentação no trabalho, medidas de mente e corpo, que a gente chama, então meditação, yoga, arte terapia, tudo isso ajuda você a processar e ativar o que a gente chama de resposta de relaxamento no organismo. A resposta de relaxamento é uma resposta que é contrária à resposta do estresse. Então, eu vou combater esses malefícios do estresse a partir do momento que eu consigo ativar essa resposta de relaxamento. Então, meditação, yoga, atividade física, arte terapia, tudo isso ajuda a ativar essa resposta de relaxamento. A gente ainda não tem muitos profissionais especializados em estresse aqui no Brasil. Eu sou uma dessas pessoas, né? Eu conduzo grupos de gestão do estresse, mas pode ser, por exemplo, grupos de meditação, grupos de mindfulness, que isso tem mais difundido, né? Em vários estados aí brasileiros de mais fácil acesso, né? Aulas de yoga, tudo isso pode ajudar bastante. Acho que você, com isso, respondeu a pergunta da Mariana, aqui de São Paulo, que ela perguntou como meditar nessa loucura dessa pandemia e se yoga seria
uma estratégia. Super é. Mando todos os meus pacientes fazerem. Acho maravilhoso. Todos nós deveríamos. Sem dúvida nenhuma. Ela é boa para o corpo e para a mente, né? Ajuda nas duas coisas. Exato. Meditar, gente, eu acho legal a gente falar sobre isso, tirar um pouco do misticismo que tem atrás da meditação, porque geralmente a meditação, ela é descrita através dos estados meditativos. E o estado meditativo é uma coisa muito individual, o que você vai sentir quando você medita, o que você pensa, os estados que você alcança, dependem muito da sua história de vida e das suas crenças, né? Então, descrever a meditação através desses estados favorece esse caráter místico que tem na meditação. Mas a meditação nada mais é do que uma técnica. Eu falo que é uma receitinha de bolo. Se você seguir aquela receita de bolo, você está meditando. E de pouco em pouco você vai atingindo estados mais profundos da meditação. Então, a meditação, o que ela é? É você conseguir manter o seu foco de atenção numa única coisa. Então, a gente chama de âncora. Eu vou te dar uma âncora para você prestar atenção durante a sua prática de meditação. Geralmente, a gente fala do movimento da respiração, porque é mais fácil para a pessoa prestar atenção naquilo, né? Mas pode ser um som, pode ser um mantra, pode ser um movimento do corpo, então a yoga ajuda a fazer isso. Então, é tudo que você faz de uma forma repetitiva e que você mantém a sua mente focada naquilo. Aí, o que vai acontecer no meio da meditação? Ah, tá bom, tô aqui prestando atenção na minha respiração. Sua mente vai sair dali, sua mente vai devagar. A mente humana é uma mente que divaga, então ela vai procurar outras situações para lembrar, vai introduzir pensamentos ali no meio. Então, você tem que estar atento. Percebeu que sua mente saiu da âncora, puxa a atenção de volta para a âncora, puxa a atenção de volta para a âncora, tá? Então, não tem como meditar errado. Pode ser que você demore para perceber que você saiu do seu foco de atenção. Só que quanto mais você pratica, mais tempo você vai conseguir manter a sua mente focada naquela âncora que a gente te deu para meditar. E aí você vai conseguindo cada vez atingir estados mais profundos. Posso dar um pitaco? Claro. Foi perfeito, né? Eu costumo dizer que a nossa mente, ela é cheia de gavetinhas. Então, ela fica abrindo o dia inteiro para falar, olha, você esqueceu disso, olha, você lembrou disso? Olha, ela fica o tempo, é a função dela, né? E a prática, que são as práticas que a Ana disse, né? Tem várias e também são únicas, né? O que pode ser bom para mim pode não ser possível para você agora, né? Mas a prática leva a esse estado meditativo, né? Então, você vai treinar a mente de uma forma natural, porque quando a gente fala em treinamento, parece uma coisa engessada. Não, é natural, né? Vai te levar a recursos internos naturais, acionar esses recursos internos, para cada vez mais esse estado meditativo ser natural. Então, às vezes, conforme a prática, às vezes, numa atividade corriqueira, você vai perceber que você está bem, né? Porque a gente ficou muito tempo saindo desse estado natural, né? Nós somos o país que mais tem ansiedade, acho que o doutor Lucas pode falar disso, né? Assim, nós somos o país que mais tem ansiedade. E agora, com a pandemia, quem não tinha, tem, quem tinha, piorou. Eu acho, e assim, não conheço tanto de meditação, né, assim, mais com pacientes que fazem esse tipo de prática, mas eu acho que, por exemplo, em pessoas que têm muita ansiedade, nesse exemplo que você está colocando, Marcelo, eu acho que pode ser muito interessante mesmo, né, conseguir desacelerar um pouco, ter alguns momentos no dia, né, e entender que isso pode ajudar nesse processo aí da própria dor, e não somente da dor, mas também de uma qualidade de vida, né, que quando você encontra esses momentos, que é um momento de, achei legal você trazer a dimensão do autocuidado, né, assim, acho que isso vem trazendo, você volta para si, né, volta para si, eu acho que isso é importante. A dor, a doença, ela pode ser um gatilho, né, para ver que alguma coisa está muito errado, está muito desequilibrado, não só isso, né, mas pode ser uma oportunidade para você melhorar a qualidade de vida. E eu fico pensando, né, assim, como a gente fala de várias linhas, direções de tratamento, né, e se a pessoa fizer ela não vai ficar melhor somente com a meditação, ou se ela vai só na ginecologista, por exemplo, né, porque tem toda uma amplitude de cuidado que precisa ser levado em consideração, e cada mulher, na sua avaliação com a equipe que você está fazendo parte, encontrar o que é que mais se adequa com a realidade,
Exatamente. Porque ela pode ter um nível de ansiedade que já pode atingir, por exemplo, uma ansiedade generalizada, né? Ela já pode estar num quadro depressivo, ela talvez precise de uma psicoterapia para ir mais a fundo nessas outras dores que ela já tem, né? Assim, da sua história, do seu sofrimento, de possíveis traumas que pode ter vivido. E isso vai afetando e vai compondo, né, a forma de cada um reagir a esse processo. É um tratamento mas individual, né? É olhar o paciente, não o profissional. Não, eu tenho uma fórmula. Não, talvez o meu trabalho não seja bom agora, né? Mas pode ser melhor agora com outro, depois volta, né? É o paciente no centro. E eu acho importante falar, né, que nessas práticas mais concentrativas, como exemplo a meditação, a yoga, muitas vezes, como a gente está com o pensamento muito acelerado, a hora que a gente para desacelerar um pouquinho, a mulher começa a se dar conta de muitas coisas que ela não tinha prestado atenção antes. Então, é importante saber que muitas vezes no início desse processo, a ansiedade pode piorar. Então, dependendo de como você está sentindo esse tipo de prática, não continue fazendo sozinha, tá? Eu acho que é uma ressalva importante da gente trazer aqui. São técnicas que são extremamente valorosas para a gente, elas podem trazer diversos benefícios, mas exatamente porque normalmente a gente está muito acelerado, a hora que a gente para, a gente começa a se dar conta de coisas que não percebeu antes. Isso pode inicialmente piorar esse processo, tá? De ansiedade e até de dor, que às vezes a hora que para, a mulher se dá mais conta da dor que ela está sentindo. Então, é importante que se isso acontecer com alguma de vocês, se vocês forem tentar e perceber piora, que não façam isso sozinhas, tá? É importante ter aí uma equipe te acompanhando. Ter muito cuidado onde se procura, né? Porque hoje em dia na internet se acha qualquer coisa. Né? Você bota lá endometriose, aparece um monte de coisa que deve ser feita, e nem sempre é uma boa orientação. Estar todo mundo aqui mesmo. Está todo mundo muito interessado em fazer esse autocuidado. Tem muitas perguntas do tipo, como podemos começar, o que podemos fazer, deem dicas para o dia a dia. Então, aqui para a Maristela, vou fazer 2 perguntas, uma da Filipa, lá de Lisboa, que ela fala que é muito bonito falar do autocuidado, mas com tantos médicos menosprezando nossa doença e familiares e amigos é pior ainda. Como fazer? E a Fernanda mandou aqui também de novo que ela tem muita dificuldade, né, para poder, como começar com esse autocuidado, se você consegue exemplificar algum exercício. Acho que como vocês falaram, cada um vai ter um tratamento individualizado, né, não é uma receitinha de bolo. E então, o que perguntaram também para você, Maristela, a Carol lá de Manaus, que ela queria saber como é a sua experiência como portadora de endometriose. Se você, já que a gente falou tanto assim, né, que cada paciente vai ter um tratamento, né, que tem que ser individualizado, se você poderia compartilhar um pouco da sua história, se você já operou, se foi fácil para você. Vou tentar responder, então, brevemente, né? Vou começar sobre o autocuidado. O autocuidado, a gente precisa tomar cuidado com o autocuidado, né? Porque ele ficou uma expressão muito comum, né? Mas eu conhecia o autocuidado como um cuidado externo, né? E não é bem assim. A gente precisa estar bem também externamente, consertar alguma coisa, de repente, que incomoda, mas o autocuidado, ele é muito mais interno, né? E nós não estamos acostumados a cuidar das emoções, a cuidar do nosso psicológico, né? Geralmente, ainda tem muito estigma, né? Sobre, eu não vou num terapeuta, eu não vou... O Dr. Lucas pode falar, não vou no psicólogo, porque eu não tô louca, eu não preciso, e não é isso, né? As terapêuticas, elas são um processo de autocuidado, né? A gente precisa cuidar internamente de tudo isso que passa, todas essas emoções, ansiedades, ruminações, não são à toa que esses processos acontecem internamente, né? Como fazer isso? A medicina, eu acho que é procurar profissionais que estejam ligadas à medicina integrativa, né? Eles podem assessorar nessa avaliação, assim, em conjunto com o paciente, do que precisa agora, né? Do que ele precisa
procurar, então, olha, é melhor você procurar um tratamento psicológico, é melhor você focar na sua dor, é melhor no exercício físico, porque também não adianta, a Ana Kemp pode falar melhor, não adianta uma mulher com muita dor falar para ela correr. Ela não vai correr, e ela não vai aderir ao tratamento, né? E muitas vezes a gente precisa mapear essa mulher para entender o que ela precisa agora. Então, por exemplo, às vezes ela não consegue aderir ao tratamento, porque é difícil. Tem muitas coisas juntas. Então, é melhor procurar terapeutas que ajudem a aderir ao tratamento. Um exemplo, a prática de autocompaixão, que a gente não tá acostumado a nos tratar bem, né? A falar, não, eu preciso sair dessa dor, eu preciso procurar ajuda, né? Mesmo que a ajuda não seja externa, o que eu posso fazer para me cuidar? O que eu posso fazer para eliminar essa dor, para eliminar esses medos, às vezes que a endometriose causa de infertilidade? São muitas questões para lidar, né? Endometriose, ela não é única, ela não é um diagnóstico único, né? Ela tem muitas partes importantes. Não sei se eu respondi, mas... Então, Lucas, vou fazer duas perguntas aqui, uma da Aline, de São Paulo, ela pergunta se qualquer psicólogo estaria apto a nos ajudar, e a Kátia, de Belo Horizonte, perguntou se psicólogo é a mesma coisa que psiquiatra, quem que ela deveria procurar e se ela vai precisar tomar algum tipo de remédio. Boas perguntas. A primeira, se qualquer psicólogo poderia ajudar, a primeira resposta que eu daria seria que, em linhas gerais, sim, que, na verdade, eu não colocaria que, quando você procura um psicólogo, você vai, em si, somente tratar a endometriose, por exemplo. Né? Assim, o foco não é a endometriose, é o que eu falei na apresentação, né? As mulheres são muito mais do que a endometriose. Né? Claro que isso vai afetá-las, mas assim, existem coisas além disso, você não vai somente para falar disso. E aí, o segundo ponto é o seguinte, quando você procura um psicólogo que tem um conhecimento mais amplo em relação à endometriose, ao cuidado com a mulher nesse contexto, eu acho que ele pode pensar em diferentes estratégias dentro de uma equipe que ele pode fazer parte, que aí eu acho que pode potencializar o tratamento. Mas se você procurar um psicólogo que ele não tem nenhuma familiaridade com isso, talvez inicialmente isso dificulte um pouco, né? Então, assim, eu acho que pode sim ajudar um psicólogo que faça parte de uma equipe, né? Então, se você faz um tratamento numa clínica, né, alguns profissionais que dialoguem com esse outro profissional, eu acho que isso potencializa bastante o tratamento. Né? Eu acho que é um ponto importante nessa escolha. Na psicologia, existem diferentes perspectivas teóricas, modos de tratamento, que eu acho que até para os pacientes não é tão relevante. Né? O que é importante é encontrar um espaço de cuidado, né? Do que a Maristela estava falando também, é abrir um espaço para isso. Eu acho que esse primeiro passo, né, e o que a gente observa também no campo da psicologia, é que muitos pacientes têm resistência para isso. Né? Às vezes o médico sugere, né, indica, você precisava de um acompanhamento psicológico. As pessoas já acham que isso é uma coisa, às vezes, pejorativa, às vezes é algo que, né, ele está me achando que eu tenho algum problema, ou que eu estou inventando. Na verdade, não tem nada a ver, né, isso já está meio fora de... Né, atualmente não é ruim uma pessoa estar em acompanhamento psicológico, pelo contrário, ela está assumindo que ela tem um espaço de cuidado para ela, que ela precisa ter uma maior atenção com o que ela está sentindo. Né? E aí a segunda pergunta, né, sobre a diferença de psicólogo e psiquiatra, o psiquiatra ele é um médico, né, que ele tem uma formação específica, ele faz uma residência em psiquiatria e ele desenvolve uma terapêutica, né, ligado a alguma doença, por exemplo, que vai muitas vezes pela via medicamentosa, né? Então ele vai, por exemplo, prescrever remédios para cuidar, caso for necessário, por exemplo, de uma ansiedade, um quadro depressivo, etc. O psicólogo, ele não trabalha né, a gente não prescreve remédios, por exemplo, então você faz um acompanhamento, né, muitas vezes através de uma ação clínica, né, abrindo espaços de cuidado para as pessoas. Você vai trabalhar os aspectos psicológicos que estão afetando a pessoa. Né, então não se trabalha com esse tipo de ação. Então o que acontece muitas vezes? Os pacientes procuram um psicólogo,
né, começa um acompanhamento, abre esse espaço, e aí quando o psicólogo identifica isso junto com o paciente, a necessidade de um encaminhamento do psiquiatra, por exemplo, isso acontece. Mas eu não, isso é uma coisa importante falar aqui, né, assim, a gente não pode sempre medicalizar o sofrimento, né, eu não posso achar que a minha tristeza é um remédio que vai resolver, eu não posso achar que a ansiedade que atravessa meu cotidiano é um remédio que vai trazer a resposta. Até porque se você vai usar um remédio, a ideia é que ele pare de ser usado num dado momento. Então, se você não criar um tipo de cuidado, né, pega na fala da Marita, se você não desenvolver um autocuidado, você vai sempre precisar de um remédio para resolver essa questão. Então, a gente precisa sair desse mundo que a gente está vivendo atualmente, que o remédio resolve as coisas. Né? Então, assim, eu identificar que eu já estou paralisando ali, né, que aquela tristeza já está atingindo um patamar mais amplo, aí provavelmente isso precisa de um acompanhamento psiquiátrico, né, e isso junto com o psicólogo pode ser dialogado, por exemplo, não é? Mas não diria para você que, né, precisa tomar remédio, né, ou que o remédio faz parte em si, por exemplo, do tratamento da endometriose diretamente, né, mas é isso. Aninha, vou mandar um combo para você aqui. Então, a Flávia de Santos, ela pediu, nos ajude com exercícios para que possamos fazer no dia a dia, como manejar o estresse. Falei que a pergunta mais longeva lá de Sydney, mas a Ana Shin mandou uma pergunta lá de Macau. Falou, sou brasileira e atualmente moro em Macau. Gostaria de primeiramente parabenizar vocês e mostrar que o evento de vocês chegou aqui do outro lado do mundo. Gostaria que a Ana me ajudasse em possíveis exercícios para relaxar, desestressar e meditar. E já pegando aí a mesma ideia, a Fabiana de São Paulo falou que te ouviu no podcast com o Patrick e falou que você disse que dava para meditar até no banho ou lavando a louça. Como assim? Essa do banho é a que eu mais pratico, é uma delícia. Porque o que é, né, a meditação ou induzir essa resposta de relaxamento? Nada mais é do que você quebrar a corrente de pensamento diário. Nada mais é do que você sair desse estado de viver no automático. Então, é praticar a presença. E a gente pode praticar a presença em praticamente tudo que a gente está fazendo. Exemplo, lavando louça e tomando banho, né? Então, eu brinquei no podcast com o Patrick, que lavar louça é você olhar o prato, ver a água caindo ali, não deixar a sua cabeça, enquanto está lavando louça, ficar pensando em problemas do dia a dia, né? E eu falo que do banho, além de ser uma prática de resposta de relaxamento, eu falo que é a minha prática de autocuidado todo dia. A hora que eu entro no banho é o momento que eu tô ali presente, que eu quebro completamente a minha rotina. Então, é sentir a água caindo no corpo, sentir qual que é a temperatura da água que eu mais gosto. Então, se naquele dia eu prefiro que a água caia aqui pela frente do meu corpo ou caia pelas costas, é sentir o cheiro do sabonete, do shampoo. Tudo isso você está estimulando todos os seus órgãos do sentido e está completamente presente naquele momento. Então, você consegue quebrar essa cadeia do automático do dia a dia e traz um momento de mais relaxamento. Eu brinco que quando eu consigo fazer isso no banho, o banho todo, parece que eu saio 10 vezes mais limpa dali, né? Então é um momento mesmo de autocuidado e de relaxamento. Fora essas dicas, que é coisa que você pode fazer, né, com tudo que você está fazendo, conversando com uma pessoa. Quantas vezes hoje a gente não está conversando e você olha, a pessoa está mexendo no celular, está fazendo outra coisa, não está ali presente, atento com você, né? E esse contato humano é uma das coisas que mais traz acolhimento e relaxamento pra gente. Então, se você puder também no seu dia, a hora que você estiver conversando com alguém, é assim, ó, pera, larga tudo, eu estou aqui conversando com você. Olhar no olho, prestar atenção nas expressões da pessoa, realmente estar ali aberto para ouvir. A outra pessoa percebe que é diferente. É só você perceber quando você está conversando com o outro, quando você vê que ele está ali todo disponível para você, é completamente diferente a sensação daquela conversa. Então, essa também é uma forma de você, né, praticar a presença e a meditação no dia a dia com outras pessoas. Agora, tem um aplicativo que eu gosto muito, que chama Desencoste os Dentes, que ele faz? Você pode... você aciona ali ele, você consegue programar de quanto em quanto tempo você quer que ele toque. Porque uma das coisas para você
aprender a lidar com o estresse é saber reconhecer quando você está em estresse. Se você não reconhece, você não consegue lidar com a situação. Então, o meu é programado para tocar de hora em hora. Ele só manda uma notificação, desencoste os dentes. Por quê? Quando a gente está em relaxamento, a arcada dos dentes de cima não encosta na dos dentes de baixo. Então, por exemplo, quando você fala a palavra pato, quando você acaba de falar pato, você percebe que está separado os seus dentes, tá? Eles não encostam. Se você está encostando, mesmo que não fazendo força, já tem um tônus aumentado dessa musculatura, já significa que você pode estar num processo de estresse. Então, se você coloca o aplicativo para apitar para você alguns momentos ao longo do dia, a hora que ele fala desencoste os dentes, é uma hora que você presta atenção no seu corpo, tá encostado ou não tá, né? E aí você faz mesmo que for só uma respiração, para dar uma baixada ali no nível do estresse do dia, para você ir percebendo o seu corpo. Então, essa é uma prática fácil, que não é nenhuma prática de 10, 15, 20 minutos de meditação, mas vai começando a te ajudar a aumentar a consciência do estresse, e pelo menos uma vez no dia você dá aquela respiração mais funda e abaixa um pouquinho, acalma os ânimos para continuar seu dia. Mas outras práticas também, que eu já falei, né, de yoga, de meditação. Meditação tem muitos aplicativos, talvez seja legal começar com meditações guiadas, porque é mais fácil, né, de você conseguir manter o foco, porque a pessoa está ali falando com você, então você consegue manter o foco na voz da pessoa, né. Então, eu gosto muito de um aplicativo que chama Lojong, Lojong, que é um aplicativo brasileiro que tem muitas práticas também de equilíbrio emocional, não só de meditação. Ele foi inicialmente baseado num programa que chama Cultivando o Equilíbrio Emocional, e ele é fantástico. Então, é um aplicativo que eu gosto muito, tá? O Lojong. São, acho que, dicas bem práticas para a gente aí no dia a dia. Sim, foi ótimo. Vamos todos anotar, baixar lá nos aplicativos. Maristela, eu vou voltar para você. Vou fazer uma pergunta da Thalita, de Santo André, e daí eu acho que você pode ajudar com a sua experiência também. Ela pergunta por que os medos paralisam tanto e como superar. É importante entender que medos são estes, né? E as questões do porquê que eles paralisam. Às vezes pode ser uma experiência traumática, um tipo de pensamento acostumado, né, que a gente tem de reação. E esses pensamentos, eles são muito rápidos, né? Quando você vê, você já agiu pelo medo, né? Então, trabalhar meditações, trabalhar práticas, ajudam a dar aquele freio do pensamento, né? Então, você não cai exatamente no medo, mas ele te dá um freio para você pensar melhor, né? Uma dica de aplicativo que eu adorei dos dentes da Ana é o símbolo, que ele conversa um pouco com a gente, né? Ele tem aquele tempinho, ele sempre manda perguntas, e ele conversa um pouquinho de partes mais terapêuticas. Então, um exemplo, o que você tem para agradecer hoje? Então, tira a mente dessa condição ruminante, dessa condição que traz muitos medos, e muitas vezes esses medos, eles não é que eles não existem, né? Eles existem, mas não estão acontecendo agora. Então, as terapêuticas, elas nos ajudam a perceber se é um medo real ou não, né? A entender todo esse processo, porque a resposta, ela é muito imediata. Quando o corpo está acostumado a responder com ansiedade, com medos, com ruminações, é muito rápido. E como que foi com você, na sua experiência com o diagnóstico, Maristela? Então, em 2006, eu comecei a ter dores muito fortes, além das cólicas normais, né? Toda vez que eu menstruava, as dores das cólicas eram maiores, né? Eu percebia que eram maiores. E uma dor no abdômen absurda. Eu andava curvada mesmo, era uma dor. E eu sempre ia todo mês em pronto-socorro. E a cada mês que eu ia, né, porque a dor era muito grande, eu tinha um tipo de tratamento ali. Então, eu cheguei uma vez que me marcou muito, que foi uma vez que eu cheguei com muita dor, muita dor. Eu lembro que o médico nem me olhou muito e ele pediu que eu fizesse lavagem. Como é que eu ia fazer uma lavagem com tanta dor? Sabe assim, eu não queria nem que encostasse em mim. E eu lembro que
por instinto, eu falei, não vou fazer, saí da sala e fui embora. E eu fiquei nesse processo durante 1 ano, né? E ninguém sabia exatamente, né, o que era. E até então que eu fui em mais um ginecologista, né, ele me fez alguns exames, e ele me deu um diagnóstico muito pesado, né, que me fez muito mal. Ele não falou em endometriose, e então eu resolvi procurar um médico amigo, que era um gastro, em Santo André, para poder entender o que era aquela dor, porque como doía muito o abdômen, eu achei que pudesse estar associado a essa parte, né? Fiz todos os exames novamente, porque eram muitos exames, e aí ele me falou da endometriose. Eu lembro que ele abriu livros para me mostrar o que era aquilo, eu nunca tinha ouvido falar, né? Então ele falou que como era profunda, eu deveria operar, né? E eu operei e ficou tudo bem. Só que um diagnóstico de endometriose, às vezes, ele não é muito fácil, né? A minha tia teve endometriose, ela não teve filhos, então a gente começa um pouco nas loucuras, né? Eu cheguei para o meu namorado, que hoje é meu marido, na época eu falei, ó, seguinte, eu não vou poder ter filho, então se você quiser, você pode ir embora, né? Porque, então, passa muitas coisas na cabeça, um diagnóstico de endometriose, né? Não é muito fácil. E ele falou, não, mas você é louca, não, né, vou ficar, não tem isso, vamos tratar, né. Em 2018, voltou, eu tive filho em 2014, então, esse estigma de que a endometriose, ela tem muito problema para engravidar, ela é uma verdade, mas com tratamento pode ser possível, né, a gente coloca muita coisa na cabeça. E quando eu tive meu filho, foi uma surpresa, assim, né? Então, eu consegui ter o meu filho, e em 2018 ela voltou muito profunda. Eu tenho uma endometriose que tem muita dor, né? E eu comecei a achar estranho, porque a minha endometriose começou a atrasar e tal. Na verdade, eu já estava acompanhando o Dr. Patrick, né? E eu não esperei 2 vezes, assim, para marcar com ele, para conversar com ele. Eu já tinha, na verdade, ido em 2 ginecologistas que achavam que eu tinha endometriose e já queriam operar. Falei, não, achar não dá certo, né? Procurei o Dr. Patrick, que fez exames realmente muito específicos, e eu fiz a cirurgia, né? E realmente, para mim, a cirurgia funciona porque elimina a dor. Só que foi aí que eu percebi que eu tinha que me cuidar de uma forma diferente, né? Então, eu estou sempre, além de ser terapeuta, eu tento sempre me cuidar. Eu faço yoga, eu tiro um tempo para mim. Então, hoje, eu acho que tinha até uma pergunta, falando como é que com essa pandemia, sendo mãe, professora, profissional, né? A gente está sendo tudo. Como é que eu faço? Na hora do banho, eu deixo a água cair exatamente nas costas, aqui na frente. Eu não tenho mais dor de endometriose, mas é como se eu me curasse internamente todo momento. Então, eu fico muito atenta ao universo feminino, né? Ficar atento ao universo feminino ajuda muito, né? Essa parte de endometriose. Então, é uma coisa que hoje eu tenho mais consciência de que eu tenho que me cuidar, sabe? Que eu tenho que ter um tempinho, não importa se são 5 minutinhos. É aqueles 5 minutinhos que eu vou dar aquela tranquilizada, né? Isso ajuda muito. Não foi fácil, eu não coloquei nenhum detalhe, assim, não foi nada fácil, esse diagnóstico, procura de médico, a cirurgia, o tipo da cirurgia, passa muita coisa na cabeça, né, mas é possível, sabe, a gente tem que ter força para enfrentar, porque é possível, e é uma oportunidade para a gente se conhecer, se cuidar melhor, né, acho que é isso. Obrigada por compartilhar com a gente, Maristela. Imagina. Gente, acho que com esse relato da Maristela é fantástico, porque eu sei o quanto é difícil poder falar sobre isso,
poder admitir tudo que tem acontecido, todo o processo, mas ao mesmo tempo é muito enriquecedor, não só para o nosso evento, mas para todo mundo que está nos assistindo, para todo mundo entender que elas também não estão sozinhas, né, que elas estão passando ou passaram por algo semelhante ao que você passou, e que existe uma saída, existe um tratamento. O difícil ainda é chegar aos profissionais, né, e a gente está tentando, de diversos modos, facilitar essa chegada, mas quanto mais pessoas falarem sobre o assunto, né, é aquilo, informação traz conscientização, então é isso que a gente está tentando fazer aqui, tentando trazer pessoal do Brasil inteiro para responder perguntas que a gente imaginava que seria do Brasil inteiro também, mas está sendo do mundo inteiro, né, então está sendo uma surpresa até para a gente, né, o alcance disso tudo. E eu queria agradecer mais uma vez todos vocês que participaram desse primeiro bloco aqui de hoje. A saúde mental é uma coisa muito importante e infelizmente muito menosprezada, né? As pessoas não dão a atenção que deveria ser dada a este assunto. E então eu vou encerrar esse primeiro bloco. Tem muita pergunta ainda que a Claudinha não teve tempo de responder, né, de passar para vocês responderem. Assim como nos outros dias, a gente está fazendo uma compilação das perguntas para a gente poder responder todas elas no perfil do Vivendo, então eu vou pedir a ajuda de vocês também depois para isso.